Prontinho, agora tá gravando. Pode começar, Natália. Beleza. Então, gente, boa noite. Meu nome é Natália, eu estou no 6º semestre de medicina do CEUB. Eu preparei essa aula aqui para vocês, bem breve, com alguns detalhes que eu achei importantes, tá? Vou falar da anatomofisiologia das meninges e também do LCR, né? Que é o líquor. Bom, então as meninges, né? As meninges são membranas conjuntivas, tá? Elas têm função protetora do sistema nervoso central. Né? Então, elas vão conferir essa proteção ao sistema nervoso central. O conhecimento da estrutura... Diga. Desculpa pela interrupção, mas você vai poder disponibilizar esse slide? Posso disponibilizar, sim. Obrigado. Todo o material vai ser enviado para vocês depois, tá bom, gente? Bom, então, o conhecimento dessas meninges, né, da estrutura, da disposição dessas meninges é muito importante para que a gente entenda um pouquinho melhor esse papel de proteção que elas têm e para que a gente entenda também acometimentos patológicos, né, doenças que a gente pode ter nessas meninges, tá? Por exemplo, uma infecção, a gente vai ter um caso de meningite, que é bem famoso, tumores nas meninges, a gente tem os meningiomas, tá? Então, o conhecimento da disposição delas é bastante importante. E, além disso, também, o acesso ao sistema nervoso central, ele envolve necessariamente a passagem por essas meninges, tá? Eu coloquei aqui a sequência das camadas e dos espaços para vocês começarem a ter uma noção de como que é. Então, a gente são 3 meninges, tá? A gente tem a dura mater. Entre a dura mater e a segunda meninge, que é a aracnoide, a gente tem um espaço subdural. Aí, em seguida, a aracnoide, o espaço subaracnoide e a pia mater, que é a terceira meninge, tá? Aqui, vocês estão conseguindo ver o mouse? Não, sim, Não, sim. né? Sim? Sim, isso funcionando. É uma pergunta. Diga. Para que servem as meninges? Para proteção? Para... Isso, elas têm função protetora, né? Então, elas vão proteger o nosso sistema nervoso central de traumas, de infecções, elas vão formar ali uma barreira física, tá? Eu vou falar para vocês com um pouquinho mais de detalhe de cada uma delas, e aí eu acho que vai dar para entender melhor. Qual é a diferença entre a meninge e o crânio, por exemplo, que é feito de osso? O crânio, né, é um osso, né? As meninges, elas são membranas, né? Elas são constituídas de fibras colágenas, tá? Então, elas têm uma diferença aí na consistência. Cada uma das meninges também tem essa diferença de consistência. Então, a dura mater, né, que é a primeira, vocês vão ver que ela é uma meninge mais espessa do que as outras, tá? Então, são realmente camadas protetoras ali do nosso sistema nervoso central. Eu vou explicar melhor sobre cada uma delas, tá bom? Tá ótimo, obrigado. Então, começando pela dura mater, tá? Que ela é a meninge mais externa, né? Então, ela é uma meninge mais espessa, mais resistente, justamente porque ela tem maior quantidade de fibras colágenas, tá? Essa meninge, ela é bastante vascularizada e ela é bastante inervada também, tá? O que é vascularizada e nervada? Presença de vasos sanguíneos, presença de artéria, então chega uma certa circulação sanguínea nelas, tá? E a principal responsável por essa vascularização é a artéria meningia, tá bom? Da dura mater. Essa meninge, ela tá bastante aderida ao crânio, né? Que vocês perguntaram qual que é a diferença, né? Então, a gente tem o crânio, que é um osso, que envolve, né, o nosso sistema nervoso central ali. E essa meninge, ela tá bem aderida ao crânio, tá? A dura mater, ela é bem aderida ao crânio. Ela é composta por 2 folhetos, como se fossem 2 camadinhas mesmo, tá? Então, tem o folheto externo, que é o que vai estar em contato mais íntimo com o crânio, e o folheto interno, que é o que vai estar por baixo desse folheto interno em contato com as outras meninges, tá? A dura mater, ela é uma meninge que ela tem receptores de sensibilidade. Ou seja, por exemplo, quando a gente tem uma dor de cabeça, essa dor de cabeça é sentida nessa meninge, tá? A gente não tem receptores de sensibilidade no encéfalo propriamente dito, tá? Então, a gente tem na dura mater. Então, uma dor de cabeça, por exemplo, ela é percebida nessa meninge. Pode falar. Ok.
Sobre a dor de cabeça, agora que você falou, por que, tipo, uma coisa... De onde vem a dor? Então, pode ter várias causas, né? Uma dor de cabeça pode ter inúmeras causas, mas um dos mecanismos, assim, que norteiam um pouco essa dor de cabeça, por exemplo, pode ser uma dilatação dos vasos, né? Dos vasos sanguíneos, uma dilatação das artérias, do encéfalo, tá? As artérias que estão presentes ali no encéfalo, elas vão se dilatar, vão empurrar todos aqueles tecidos que estão em volta, e isso pode acabar gerando uma dor de cabeça. Mas o processo da dor em si é um processo bem complexo, e vocês vão ter uma aula também sobre a dor, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre esses detalhes. Mas a dor de cabeça em si pode ter várias causas. Bom, uma outra característica bastante importante dessa meninge é que esse folheto externo da meninge, ele não tem capacidade osteogênica. Então, por exemplo, quando a gente tem uma fratura de algum osso, né, esse osso ele tem essa capacidade de certa forma de se regenerar, né, que é essa capacidade osteogênica, e ele voltar a ter ali aquela estrutura que ele tinha antes. A dura mater, ela não tem essa capacidade, tá? E isso na verdade, bastante vantajoso, né? Porque imaginem que ocorra ali uma fratura no crânio, e a gente tem ali um processo de calcificação daquele crânio. Isso pode gerar algumas calcificações mais externas, isso pode gerar um processo de infecção, de inflamação dos tecidos que estão ao redor ali, tá? Então, essa peculiaridade da dura mater é bastante vantajosa. Bom, e aí a gente tem também as pregas da dura mater, né, que são pregas mesmo, elas são o destaque desses dois folhetos da dura mater, né, vão formar essas pregas e vão criar alguns compartimentos, tá? Então, a gente tem 4 pregas principais da dura mater: a foice do cérebro, tenda do cerebelo, foice do cerebelo e o diafragma da cela, tá? Essa foice do cérebro vai dividir vai separar o nosso cérebro em 2 hemisférios cerebrais, tá? A tenda do cerebelo, ela vai dividir a nossa cavidade craniana em um compartimento superior e um outro inferior, tá? A foice do cerebelo fica entre os 2 hemisférios cerebelares também. E o diafragma da cela, ele vai fechar a cela túrcica. A cela túrcica é uma cavidade óssea que a gente tem no crânio, tá? No osso mesmo, onde a gente tem a hipófise. Então, é como se fosse a casinha da hipófise. A hipófise é uma glândula responsável pela secreção de vários hormônios que são bastante importantes para o nosso organismo, tá? Então, esse diafragma da célula vai fechar essa casinha. Pode falar. Uma pergunta. Você disse sobre uma célula aí que tem, tipo, que a célula túrcica, tipo, a casa dela, qual é o nome? Isso, a célula túrcica é célula com S, né? Que nem tá escrito aqui no último pontinho, diafragma da célula. A célula é o local onde a hipófise fica, né? Fica guardadinha ali. A hipófise é aquela glândula, e essa prega da dura mater, que é o diafragma da célula, vai como se fosse fechar essa cavidade. Deu para entender? Você pode colocar no chat, escrever no chat o nome dessa célula, porque é muito difícil de lembrar. Você diz da célula túrcica? Aham. Eu não consigo sair aqui, eu posso soletrar para você, pode ser? Ok, pode. Então, é SELA. SELA. TUR. CI. Aham. CA. Túrcica. Isso, com um acentozinho no U. Aham. Deu para pegar? E a célula que vive dentro? A célula é só a cavidade mesmo, tá? É o nome completo, é célula túrcica. Ok. Tá? Bom, então essas são as pregas da dura mater, tá? E agora falando dos seios da dura mater, né? Os seios estão presentes nas cavidades que são formadas, nessas cavidades que eu comentei anteriormente com vocês.
E os seios, eles são canais venosos, né? Ou seja, que contêm veias. E esses canais, eles são revestidos por endotélio, tá? Então, ele tem uma parede bem rígida justamente para proteger aí essas veias. E eles vão ser responsáveis pela drenagem venosa do encéfalo. Então, essa drenagem mesmo das veias, toda essa circulação venosa, os seios, eles vão ser responsáveis por isso, tá? E a gente divide eles em seios da abóboda e seias da base craniana. A abóboda é a parte superior, né, do crânio, e a base seria a base mesmo craniana. Então, aqui, né, os da abóboda, a gente tem, coloquei os nomezinhos aí para vocês, tá? São vários. A gente tem o sagital superior, sagital inferior, temos o seio reto também, o seio transverso, sigmoide e occipital. Esses são os seios da abóboda craniana. Então, eles estão representando. Os seios, eles são canais venosos, responsáveis pela drenagem venosa do encéfalo. Então, eles estão relacionados aí com a circulação sanguínea no nosso encéfalo, no nosso cérebro. Ok. Então, nessa imagem aqui, né, a gente consegue ver os seios da abóboda e nessa outra, os seios da base, tá? Os seios da base, a gente tem o cavernoso, intercavernosos, esfenoparietal, petroso superior, petroso inferior e o plexo basilar. Isso são apenas nomes, tá? Assim, questão anatômica mesmo, só para vocês se situarem um pouco de quais são, irem se familiarizando um pouco com os nomes, tá? Bom, e aí a gente tem o seio cavernoso, né? Um seio da base do crânio. Ele é um dos mais importantes seios da dura mater. Ele é uma cavidade bastante grande e é bastante irregular também, né? Esse seio ele vai receber o sangue proveniente das veias oftálmicas superior, da veia central da retina e algumas outras veias encefálicas também, tá? Ele vai ser atravessado pela artéria carótida interna, né? Que é uma artéria bastante importante. Também ele vai ser atravessado pelo nervo abducente, pelos nervos troclear, oculomotor e pelo ramo oftálmico do ramo trigêmeo. Então, tem nessa imagem aqui, ó, acho que eu não consigo apontar para vocês, mas é toda essa partezinha azul, tá? Esse é o seio cavernoso. Então, vocês conseguem perceber que ele é atravessado, né? Literalmente, a gente tem algumas artérias que atravessam esse seio e alguns nervos também que vão atravessar esse seio, tá? E ele tem bastante importância clínica, tá? Por exemplo, quando a gente tem um aneurisma em alguma artéria que esteja ali no nível desse seio, a gente pode gerar alguns distúrbios no movimento ocular, tá? No movimento dos olhos. Então, o aneurisma, ele é uma dilatação anormal de alguma artéria, por inúmeras causas, tá? Pode ter, enfim, várias causas, mas é uma dilatação de uma artéria, é uma dilatação anormal, né? Então, é como se aquela artéria ganhasse um espaço fora daquele que ela é destinado, tá? E esse aneurisma, ele pode não, né? Ele acaba comprimindo algumas estruturas ao redor, né? Então, ele comprime os nervos que estão ali ao redor também. E essa compressão dos nervos tem algumas consequências, como, por exemplo, esses distúrbios do movimento ocular, tá? Os aneurismas... Perdão, gente. Os aneurismas, eles... podem, se eles forem rompidos, né, eles podem gerar um processo de hemorragia, mas eles também podem permanecer intactos ali durante a vida e a pessoa nunca ter nenhum tipo de problema, tá bom? Mas tem uma certa importância clínica. Outra coisa também que pode acontecer, assim, né, que a gente pode ter algumas infecções superficiais ali na face, né? Então, a pessoa tem um processo infeccioso ali na face que entrou na parte intracraniana e acabou ganhando esse seio cavernoso, né? Isso também pode gerar algumas consequências clínicas de bastante importância, tá? Bom, e agora falando da próxima meninge, né? A aracnoide, tá?
Ela é uma membrana mais delicada do que a dura mater, ela é bastante delicada, tá? Ela tá justaposta com a dura mater, então ela tá bem próxima ali da dura mater. E o que vai separar, né, a dura mater da aracnoide é um espaço subdural, tá? Esse espaço subdural, eu vou comentar com vocês um pouquinho mais na frente, mas ele é considerado um espaço virtual, ele é um espaço pequeno, e ele tem apenas uma pequena quantidade de líquor, tá? Não é uma quantidade significativa de líquor, de líquido, tá? Essa aracnoide... Então é basicamente uma parte vazia do nosso corpo. Assim, a gente chama de um espaço virtual, né? Ele não é considerado um espaço real, que nem, por exemplo, o espaço subaracnoide, que é o que está abaixo da aracnoide, que tem uma grande quantidade de líquor, tá? Mas existe ali aquele espaço, né? E ele tem a sua importância também, porque com essa pequena quantidade de líquor que tem, ele vai acabar fazendo essa lubrificação e vai diminuir o atrito entre essas duas meninges, tá? Então, abaixo da aracnoide, a gente tem o espaço subaracnoide, tá? Esse espaço, ele possui algumas trabéculas, que são essas estruturas que vocês estão vendo aí na imagem, que elas vão se assemelhar a teias de aranha, tá? Esse espaço subaracnoide, ele tem grande quantidade de líquor, tá? Eu vou comentar com vocês também mais na frente, para vocês entenderem como funciona, o que esse líquido faz, né, nesse espaço. Mas esse espaço é bastante importante, e ele está aí abaixo da aracnoide. E aí a gente tem as cisternas subaracnoides, tá? Que são dilatações desse espaço subaracnoide, que tem grande quantidade de líquor, tá? Então a gente tem algumas cisternas importantes, coloquei os nomes aí para vocês também, cisterna cerebelomedular ou a cisterna magna, é um nome bastante famoso, assim, né? Porque essa cisterna, ela é a maior e a mais importante, vou explicar para vocês um pouquinho mais. Temos a cisterna pontina, a interpeduncular, a quiasmática, cisterna superior e a cisterna da fossa lateral do cérebro, tá? Coloquei uma imagenzinha aí real para vocês conseguirem ter uma dimensão maior dela, tá? Essa cisterna magna, né, como eu falei, ela é maior e ela é mais importante, tem também bastante importância clínica, porque muitas vezes ela vai ser utilizada para obtenção do líquor, tá? Então, quando a gente precisa fazer algum tipo de punção para a gente ver esse líquor ou para retirar uma quantidade desse líquor, ela é bastante utilizada, tá? Aqui tem uma outra imagenzinha para vocês terem essa dimensão, tá? Você pode voltar um slide atrás? Para que servem essas cisternas? Então, elas são essas dilatações, né? Um aumento do espaço subaracnoide e eles vão ter uma quantidade de líquor um pouquinho maior do que o espaço aracnoide em si. Né? Então, faz parte ali da anatomia do nosso encéfalo, da anatomia das meninges, que esses certos espaços específicos tenham um pouco mais de líquor, tá? E aí, para diversas funções, né? Como eu falei, a cisterna magna, por exemplo, a gente consegue ter esse acesso justamente porque ela é um pouquinho mais dilatada e ela tem uma quantidade um pouquinho maior de líquor. Beleza? Então, aqui a imagem para vocês. A cisterna magna que eu falei, ela está aqui bem embaixo, do lado direito da tela, tá? Essa cisterna cerebelomedular, que também é o nome dela. Mas, como eu falei, são essas dilatações aí do espaço subaracnoide, então são espaços um pouco maiores, com uma quantidade um pouco maior de líquor do que no espaço aracnoide em geral, tá? Bom, e aí a gente tem também, ainda em relação ao aracnoide, a gente tem as granulações aracnoides, tá? Essas granulações são pequenos tufos que vão penetrar o interior dos seios da dura mater, tá? Então, são esses tufinhos aí que vocês estão vendo na imagem. Essas granulações, elas vão levar um pouco desse espaço subaracnoide, né? Então, é como se fosse uma continuidade desse espaço. E essas são estruturas que são adaptadas à absorção do líquor, tá? Elas são bem importantes quando a gente pensa na fluidez desse líquor dentro do nosso sistema nervoso central, tá?
E aí, uma coisa de importância clínica, né, que no adulto e no idoso, algumas dessas granulações, elas vão se tornar muito grandes, tá? E aí a gente vai ter a formação desses corpos de Paccioni e vão gerar algumas calcificações, tá? E vão gerar essas impressões no crânio, né? Então, relevos realmente no crânio, para vocês terem uma dimensão do quão grande elas podem se tornar, tá? Que eu coloquei uma imagenzinha para vocês verem, tá? Essas granulações. E aí a gente gera essas impressões ali, chegando a nível da dura mater, chegando a nível ósseo, tá bom? E a próxima, última meninge é a pia mater, tá? Ela é uma meninge bem interna, é a meninge que está intimamente aderida à superfície do encéfalo e da medula, então é um contato bem íntimo, bem próximo, tá? Ela é mais fininha também, mas ela também tem bastante... Ela confere também bastante proteção, não é porque ela é mais fininha, mais íntima ali, que ela também não vai conferir essa proteção, tá? Pode falar. É nessa imagem, o que é a pia mater? Esses... Tipo... Então, a pia mater, como eu falei, ela está bem íntima à superfície do cérebro e ela acompanha também, tá vendo que tem esses sulcos, essas depressões na superfície do encéfalo? Ela acompanha bem. Então, em alguns materiais assim reais, a gente às vezes não consegue nem ver, tá? Porque ela realmente está bem intimamente aderida ali nessa superfície, tá? E ela vai acompanhando o relevo, ela vai acompanhando as depressões, ela desce até o fundo desses sulcos cerebrais, né, que são essas linhas, esses fundos do cérebro, tá? Como eu falei, ela vai conferir a resistência aos órgãos nervosos, né, uma vez que o tecido nervoso, ele tem a consistência muito mole, né, então ele precisa também de uma outra proteção mais íntima, tá? A porção mais profunda da pia mater, ela vai receber alguns prolongamentos dos astrócitos, tá? Do tecido nervoso, que são células do tecido nervoso, e aí a gente também vai ter a membrana pioglial, é como se fosse uma subdivisão dessa pia mater, tá? Outra característica é que a pia mater vai acompanhar os vasos que vão penetrar no tecido nervoso, tá? E ela vai acabar fazendo parte da formação da parede interna dos espaços perivasculares, tá? Esses espaços perivasculares são os espaços onde esses vasinhos estão inseridos, tá? E eles também contêm uma quantidade de líquor, tá? A presença do líquor nesses espaços vai conferir uma proteção em torno desses vasos. Também vai ser muito importante para diminuir um pouco o impacto da dilatação desses vasos, né? Porque imagina que a gente tem esses vasos sanguíneos aí em contato bastante íntimo, assim, com o encéfalo, e a gente tem, por exemplo, um quadro de hipertensão, um pico de pressão, ou alguma dilatação ali desses vasinhos, isso pode acabar comprimindo o tecido nervoso, pode gerar uma inflamação, um desconforto, uma dor. Então, esse líquor que está nesse espaço perivascular, ele vai ser bastante importante para amortecer esses processos aí de dilatação, tá? Aqui tem uma fotozinha onde a gente consegue ver melhor o espaço perivascular, né, que eu estava comentando com vocês, que é justamente esse espaço onde os vasos que estão ali em contato com o tecido nervoso, eles estão inseridos, então essa partezinha azul, tá? E eles vão ser bastante importantes. E aí, agora, falando do líquor, né, propriamente dito, é o líquido cérebro-espinhal, tá? Esse líquido, ele vai ocupar o espaço subaracnoide e ele vai ocupar também as cavidades ventriculares, tá? Algumas características desse líquor, ele é um fluido aquoso incolor, né? Dá para ver aí na imagem do lado que são algumas amostras de líquor, né? Ele é um líquidozinho, parece água mesmo, mas ele é aquoso e ele é incolor. Ele tem de 0 a 4 leucócitos por milímetro cúbico, né, que são células de defesa do sangue. Tem uma pressão de 5 a 20 centímetros, tá? O volume total é de 100 a 150 ml.
e ele vai se renovar completamente a cada 8 horas, tá? A circulação desse líquor no nosso sistema nervoso é uma circulação bastante lenta, não existem muitas explicações do porquê essa circulação é lenta, mas essa circulação é muito importante, né? E vocês vão entender um pouquinho melhor também quando eu falar das funções dele, tá? E ele vai se renovar completamente a cada 8 horas, tá? Esse líquor, ele vai ser formado pelos plexos coroides, tá? E pelo epêndima das paredes ventriculares, tá? O que é o epêndima, né? O epêndima é o epitélio que vai recobrir esses ventrículos cerebrais. Mais para frente eu vou falar para vocês do O que é sistema o epitélio? ventricular. Epitélio é uma camada, né? Uma camada de células, tá? Então, é uma camada celular mesmo, uma camadinha de células que vai estar ali dentro dos ventrículos cerebrais. Eu vou comentar com vocês melhor dos ventrículos, tá? E aí, esse líquor, ele vai ser formado tanto pelos plexos coroides, tá? Os plexos, eles são esse conjunto de vaso sanguíneo, pia mater e epêndima, como está mostrando aí na imagem. E ele também vai ser formado pelo epêndima propriamente dito, tá? Por esse epitélio, tá? Que vai revestir internamente esses ventrículos, tá? 40% vai ser pelo epêndima e os outros 60% pelos plexos coroides. Um tempo atrás, acreditava-se que a formação desse líquor era apenas pelos plexos coroides. Hoje, a gente já sabe que o epêndima, né, esse epitélio por si só, ele já produz uma quantidade significativa de líquor, tá? Então, os plexos, né, a diferença do plexo e do epêndima é essa. O epêndima é apenas o epitélio e o plexo é a junção, né, do vaso sanguíneo, do epêndima e da pia mater, tá? Essa formação do líquor também vai acompanhar uma certa quantidade de água, tá? É importante para a composição dele também. E aí a gente tem 2 princípios físicos importantes que vão envolver o líquor e o sistema nervoso central. O primeiro deles é o princípio de Pascal, tá? Que diz que qualquer pressão ou qualquer choque que a gente exerça em um ponto específico desse, como se fosse dessa almofada líquida, né, que esse líquor proporciona, ele vai se distribuir igualmente a todos os pontos, né? Então, isso é bastante importante, porque se a gente tem um choque ali, por exemplo, em uma região do nosso crânio, a gente vai ter essa pressão distribuída para todas as áreas, né? E isso reduz aí as chances de algum problema maior. O princípio de Arquimedes também é um outro princípio físico bastante importante, né? O nosso sistema nervoso central, ele fica totalmente submerso nesse líquido, né? E isso vai tornar ele muito mais leve, né? Então, isso vai reduzir também o risco de traumatismos resultantes desse contato, né? Até pelo próprio ato de balançar a cabeça, de girar, como o nosso sistema nervoso central ele está imerso nesse líquido, ele tende a ficar muito mais leve e a gente também consegue prevenir aí esses traumatismos que poderiam ser ocasionados se a gente não tivesse esse líquor, né? Porque aí o nosso cérebro ele ia bater direto com o crânio, né? Funções desse líquido, né? Então, como eu comentei com vocês, uma das principais, se não a principal função desse líquido é a proteção mecânica. Então, ele vai formar como se fosse um coxim líquido, como se fosse uma almofada líquida, tá? Envolvendo o nosso sistema nervoso central. Ele também vai conferir uma manutenção de um meio químico bastante estável. Então, no líquido, a gente tem essa troca de componentes químicos, tá? Com esses espaços intersticiais, que são espaços de vasos sanguíneos, e ele vai fazer essa troca química, tá? Então, a composição desse líquido vai se manter estável, né? Então, por exemplo, quando a gente tem alguma alteração no nosso plasma sanguíneo, né? A gente poderia pensar que essa alteração no plasma sanguíneo iria também gerar uma alteração no nosso líquor? Não necessariamente, tá? Porque justamente uma das funções do líquido é manter esse meio químico estável, tá? Para a gente proteger as células do sistema nervoso. Outra função é a excreção de produtos tóxicos, tá? Então, as células do tecido nervoso, elas vão ter ali todo um processo metabólico e esse líquido vai ser responsável por jogar fora, né, esses produtos tóxicos para as células.
e também ele é um veículo de comunicação entre as diferentes áreas do sistema nervoso central. Então, quando a gente tem algum hormônio liberado em alguma região ali do nosso sistema nervoso, esse hormônio ele é facilmente levado até uma outra área do sistema nervoso central. Isso é uma função bastante importante também. E aí, falando do sistema ventricular, né? O sistema ventricular é um conjunto de cavidades, tá? Que tem conexões e elas vão formar como se fosse um labirinto onde esse líquor vai circular. Então, como eu falei um pouquinho mais atrás, o líquor, ele está contido nessas cavidades ventriculares e também naquele espaço subaracnoide que a gente comentou, tá? Como eu comentei também, essas cavidades ventriculares, elas são revestidas pelo epitélio ependimário, né, que é o epitélio responsável pela formação desse líquido. E aí a gente tem os ventrículos laterais, vou mostrar uma foto para vocês já, tá, para vocês conseguirem ver melhor. Mas a gente tem os ventrículos laterais, tá, situados ali no telencéfalo, um em cada hemisfério cerebral, né, direito e esquerdo. Esses ventrículos laterais, eles vão ter uma comunicação com o terceiro ventrículo, tá? E é o nome mesmo dele, é terceiro ventrículo. E aí, esses ventrículos laterais vão ter essa comunicação com o terceiro ventrículo, e essa comunicação é feita a partir de um canal que a gente chama de forame interventricular de Monro, tá? Então, é um canalzinho para conectar os ventrículos laterais com o terceiro ventrículo. O terceiro ventrículo, né, mais abaixo, ele está localizado ali na linha mediana do diencéfalo, que é uma região anatômica, tá? E ele vai continuar com um aqueduto cerebral, é o aqueduto de Sylvius, é um aqueduto bem importante também, vou comentar com vocês. E esse aqueduto vai atravessar o mesencéfalo, levando esse líquor até o quarto ventrículo, tá? O quarto ventrículo, ele está no nível da ponte e do bulbo, tá? Aqui uma imagenzinha para vocês verem. Então, isso aí de azul que vocês estão vendo é o sistema ventricular. A gente tem os ventrículos laterais, como eu falei, um em cada lado, né? Um em cada hemisfério. Descendo um pouco, a gente vai ter o terceiro ventrículo, tá? Que são conectados ali por um curtozinho canal. E o quarto ventrículo, que está mais abaixo, ali a nível da ponte, tá? E aí eles vão conter esse líquor e eles vão ser responsáveis pela circulação desse líquor. Como eu falei, né, a gente tem aquele aqueduto, o aqueduto de Sylvius, ele é uma região anatômica bastante importante também, que pode trazer algumas consequências clínicas, porque ele é muito estreito, é um canalzinho bastante estreito, tá, do sistema ventricular, e a localização dele também não é muito favorecida, assim, né, então ele pode ser um local de início de algum processo de obstrução mecânica, pode gerar, por exemplo, a hidrocefalia, né? Se ele tiver obstruído, a gente vai ter um processo de acúmulo excessivo de líquor, tá? Então, ele é um aqueduto também bastante importante, é um nomezinho bem famoso que vocês devem ouvir mais vezes por aí, tá? E esse ele tá, nessa imagem, ele está localizado aí na corzinha, nesse verde água, nesse azul aí, para vocês conseguirem identificar, tá? Bom, gente, é isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Muito obrigada pela atenção. Coloquei o meu e-mail para contato, para tirarem quaisquer dúvidas que vocês queiram tirar depois, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, sintam-se à vontade. Quais são as funções dos ventrículos? Então, os ventrículos, deixa eu botar aqui de novo para você conseguir ver. Eles são cavidades mesmo, tá? Eles vão ser responsáveis por armazenar o líquor, tá? E como eu falei também, é justamente nos ventrículos que a gente tem aquele epitélio que é responsável pela formação do líquor, tá? Então, é a casinha do líquido cérebro-espinhal, tá? E o líquido, ele vai circular, né? Existe toda essa circulação aí dentro dos ventrículos e dentro do nosso sistema nervoso central também, né? É bastante importante que o líquor, ele seja renovado, que ele tenha essa circulação, para que ele consiga cumprir com as funções dele de comunicação, de levar hormônios, tá? Então, os ventrículos, eles vão ser essa cavidade contendo o líquor, tá? Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, gente?
Vou voltar aqui para a sala, então. Professor, peraí, eu não sei se eu. Você prefere chamar de professor ou. Como pode me chamar de Natália mesmo? Natália, por onde você indicaria que a gente estudasse o assunto, assim, para quem não sabe nada, para aprender a base, assim? Então, eu posso, né, como o Pedro falou, a gente vai disponibilizar os materiais para vocês. Eu posso colocar as referências ali certinhas para vocês, posso colocar alguns artigos também. A referência básica, assim, guia que eu utilizei para essa aula, né, que a gente utiliza normalmente para os nossos estudos, é um livro que se chama Neuroanatomia Funcional. Mas ele é um livro bastante extenso, né, com vários capítulos, né. Essa aula eu peguei do capítulo específico, né, que falava das meninges, e seria basicamente por esses livros, assim, né, tem esse livro bastante famoso, que é o Neuroanatomia Funcional, mas a gente vai disponibilizar material para vocês, tá bom? E aí lendo, tirando as dúvidas, pesquisando aquilo que vocês não entenderem, pesquisar se vocês estiverem lendo e tiver algum termo que vocês não conheçam, deem uma pesquisadinha nesse termo para saber o que ele significa, tirem as dúvidas de vocês, a gente está disponível para as dúvidas, tá? E é basicamente isso. Tá ótimo, obrigado. Nada. É isso então, gente. Mandaram aqui. Casos clínicos. Então, existe, como eu falei, assim, tem as bases nos livros, né? A gente tem livros que são mais direcionados para anatomia, livros que são direcionados mais para a parte clínica. Posso pegar algumas referências para vocês da parte mais clínica, assim, da neurologia, e disponibilizar para vocês, não tem problema nenhum, tá? Aí a gente manda certinho as referências para vocês não ficarem tão perdidos. Não sei se o Pedro ainda está aqui na chamada, mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês aproveitem bastante essa Olimpíada, tá? Boa noite para vocês. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Natália, né? A gente volta às 20 horas, então, com a aula da doutora Helena, né? Ela é residente em ortopedia, né? E ela vai falar para vocês da parte, né, de sistema motor, né, e de sistema sensorial, ok? Então, não deixem de voltar, porque é uma aula muito rica, né? Ela também já participou da organização da Olimpíada antes, então vocês vão aproveitar bastante.